Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal, ao meu escritório. E hoje eu quero falar sobre as 3 conversões que você precisa ter para se tornar um cristão produtivo e de fato verdadeiro dentro da sua igreja. Então, antes de falar qualquer coisa aqui, já se inscreve no meu canal, já dá o curtir aqui, já deixa um comentáriozinho aí para dar aquela impulsionada aqui no YouTube. E eu te agradeço demais por essa força. Eu tô aqui no meu escritório, aqui na Igreja Hangar. Estava fazendo algumas leituras já e pensando em algumas coisas que Deus tem ministrado no meu coração, falado no meu coração. E eu estava lendo um livro chamado Discipulado Centrado no Evangelho e ele falava um pouco sobre os três tipos de conversão que todo cristão deveria ter. E eu comecei a verificar que essa experiência ela se torna real aqui na Hangar. Pelo menos eu tenho percebido isso nas pessoas, que esse processo tem acontecido e eu queria compartilhar um pouco com vocês. Então, de fato, a primeira conversão que nós devemos ter é uma conversão a Jesus. Nós devemos converter o nosso coração ao Evangelho. O Evangelho vai nos chamar a colocar a nossa fé em Jesus e a crer nele como nosso Salvador. Mas se você for reparar, algumas pessoas que aparentemente elas têm uma experiência com Jesus, elas recebem a graça de Deus Salvador, elas creem em Jesus, mas parece que elas se tornam infrutíferas ou improdutivas, ou têm uma pouca experiência com a igreja e com a missão de Deus. Então a primeira conversão é a conversão a Jesus, quando o nosso coração é alcançado pelo Evangelho e nós somos chamados a crer no nome poderoso de Jesus. A segunda conversão ela ocorre quando nós nos convertemos a uma comunidade, a uma igreja. Até o Ed Stetzer, o missiólogo, ele vai escrever que algumas pessoas elas se convertem primeiro à comunidade e depois a Jesus. Às vezes esse processo ele pode se inverter, depende de quanto a sua comunidade ela é de fato cativante. Aqui na Hangar eu acho que nós experimentamos essas duas versões, pessoas que se convertem primeiro ao Evangelho e depois a Jesus, e pessoas que se convertem à comunidade e depois ao Evangelho. Então o que acontece? A conversão à comunidade é quando a igreja, o grupo de pessoas, se torna tão cativante que é impossível de viver o Evangelho, viver Jesus fora da igreja. Por que eu acho que é necessária essa conversão? Jesus vai chamar, por exemplo, a igreja de corpo. Quando ele diz corpo, ele diz que é um sistema complexo, reunido, arranjado numa coisa só. Jesus é o cabeça, então a pessoa se converteu ao cabeça, mas ela precisa se ligar a um corpo. Ela precisa estar convertida e ligada a um corpo. Como essa conversão acontece? Ela acontece à medida que o nosso coração é cativado pelos nossos irmãos, o nosso entendimento é levado a compreender que existe uma extrema importância em viver em comunidade, então o nosso coração é levado a amar, a se entregar ao próximo. Por isso que eu digo, às vezes pode acontecer dessa conversão vir antes da conversão a Jesus. Por quê? Porque a comunidade é muito cativante, as pessoas são muito amáveis, elas amam a cidade, elas amam uns aos outros, as pessoas que vão vendo aquele amor acontecendo ali, como nós vemos em Atos 2, quando os discípulos eles têm uma comunhão tão íntima que as pessoas da cidade louvavam o nome da igreja, ou como Jesus diz em João 13, amem uns aos outros, assim todos saberão que vocês são meus discípulos. Quando há essa dinâmica tão forte dentro da comunidade, de alguma forma, as pessoas de fora elas querem fazer parte daquilo. Elas querem sentir-se parte de um corpo, sentir-se parte de uma família. Então perceba, Jesus é o cabeça, a igreja é o corpo e Jesus é o dono do corpo inteiro. Então todas as pessoas que estão debaixo do senhorio de Jesus, elas precisam estar dentro do corpo. Da mesma forma, a Bíblia vai dizer, por exemplo, que a igreja é como se fosse uma colheita, uma agricultura, um campo. Então Jesus é o dono do campo, existem as espigas, as palhas de trigo e existe o campo inteiro. Cada um é um trigo, mas também existe o campo, aquilo que faz existir uma comunidade. Então, a primeira conversão a Jesus, a segunda a comunidade, e ela pode acontecer inversa. Pode primeiro acontecer a comunidade, depois a Jesus. A terceira conversão é a conversão à missão. Então, perceba, há uma conversão a Jesus, há uma conversão à comunidade e há uma conversão à missão. O que é a conversão à missão? É entender que todo corpo cresce, todo corpo saudável cresce. Todo campo, o agricultor gosta de ter uma colheita mais produtiva. Todo templo, como Jesus diz que ele é o templo, ele é a pedra fundamental do templo e nós somos as pedras vivas. Todo templo bonito, ele cresce, ele se expande. Então, quando o cristão ele entende que faz parte
da conversão dele, chamar outros pecadores a Jesus, ele se converte à missão de Deus. Aí nós temos a conversão dos bolsos, onde as pessoas conseguem contribuir financeiramente de forma liberal com o seu dinheiro, porque elas entendem que a missão de Deus vai avançar à medida que elas estiverem comprometidas e convertidas à missão. Antes de ler esse livro, antes de ter esse sentimento desse livro, nós formulamos aqui 3 palavras bases na GAR, que a gente chama de DNA, nosso DNA: comunidade, missão e discipulado. Incrível isso, né? Então, discipulado, uma conversão a Jesus, seguir a Jesus a todo e qualquer custo. Missão, estar engajado no que Deus está fazendo no mundo, chamando pecadores de todos os tempos, todas as eras, todas as épocas, para a fé em Cristo. Comunidade, viver como uma igreja, um corpo, um grupo de pessoas reunidos para louvor e glória do nome de Jesus. Somos uma comunidade do reino, engajada na missão de Deus através do discipulado. Demais isso, né? Então, eu queria compartilhar um pouco isso com vocês. Comenta aqui embaixo se vocês querem isso, mostrando práticas, meios, métodos de a gente conseguir criar esse elo de conversão à comunidade e de conversão à missão, certo? Eu vou deixar aqui no card final também os 3 vídeos que eu preguei mentindo para vocês sobre discipulado, sobre a missão e sobre a igreja. Pregações muito boas que vão fazer todo sentido, certo? Um abração e até mais!